não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Aqui, Douglas Gonçalves. Um dos problemas que me veio à mente dentro do falado na aula é este. Qual a natureza das proposições filosóficas? Não são proposições descritivas, como as das ciências naturais. Se é descritiva de outra forma, eu não sei. E nem a pura metáfora poética. O que é então? A forma poética para apontar a realidade suprassensível? A resposta é muito simples. A filosofia não é um discurso. A filosofia é uma atividade cognitiva e existencial desenvolvida por pessoas reais, que, para expressar e comunicar algo do que perceberam e descobriram ao longo do caminho, se utilizam de todos os discursos possíveis. Em geral, a forma mais usada é um discurso dialético, que deve chegar a, vamos dizer, proposições que, em última análise, se tornarão científicas. Mas isso não é necessário. Ou seja, o modo de exposição da filosofia não expressa a natureza da filosofia. Se você vê, Platão, frequentemente, começa como um discurso dialético, de vez em quando faz umas demonstrações lógico-matemáticas e termina com um mito. Quer dizer, ele percorreu praticamente toda a gama dos 4 discursos. Então, essa pergunta não tem resposta justamente por isto. Quer dizer, as proposições filosóficas não são a filosofia. A filosofia é a atividade cognitiva, existencial, moral e pedagógica desenvolvida pelo filósofo. Vamos dizer, o termo final de uma filosofia não é uma doutrina escrita, é uma pessoa, é a criação da pessoa do filósofo, o indivíduo capaz de absorver o legado e prossegui-lo. Tá certo? Então, nesse sentido, a filosofia é eminentemente uma pedagogia, uma direção das almas. E o produto escrito é apenas um fragmento disto. Você veja que o fato de que dos 3 fundadores da filosofia, Sócrates, Platão e Aristóteles, o primeiro não deixou nada escrito. Do segundo, só sobrou, vamos dizer, a parte externa, né? Ficou faltando a parte chamada esotérica, ou interna, que é a mais importante, e que mais ou menos o Giovanni Reale e o Mário Ferreira dos Santos reconstituem, na base, vamos dizer, da hipótese, né? E de Aristóteles só nos sobrou 1/3 dos textos. Este fato eu acho eminentemente simbólico de que a expressão escrita da filosofia é necessariamente deficiente. Se não existe, vamos dizer, uma multidão de percepções inexpressáveis que acompanham o aprendizado da filosofia, não há filosofia alguma. Agora, acontece que no mundo moderno, vamos dizer, se criou uma espécie de idolatria do texto, e até de idolatria da linguagem. Você vê que toda esta linha de desenvolvimento que a gente veio estudando, Wittgenstein, Derrida, Richard Rorty, etc., Saussure, Heidegger, todos eles têm uma espécie de fetiche pela linguagem, né? Eles chegam a achar, vamos dizer aqui, a linguagem é o verdadeiro mundo.
quando a existência do mundo é um pressuposto da linguagem. Quer dizer, ninguém nasce sabendo falar nem escrever. Então, quer dizer, você tem uma experiência pré-linguística. A experiência pré-linguística já é a imersão total no universo real, onde você está. Você não está, a partir do momento que você nasceu, você não está defendido contra nenhum aspecto do real. Né? E os aspectos que a sua linguagem, por mais que você aprenda, vai abranger, são mínimos. A simples existência da comunicação não verbal, que é um fato hoje assim, abundantemente comprovado, acaba com todas essas filosofias. Mostra que Saussure, e Wittgenstein, e Heidegger, não tem nada a dizer. Mas nada. Isso tudo é vazio, isso é tudo uma bobajada. E o prestígio filosófico desses indivíduos é totalmente indevido. Ele é causado apenas, vamos dizer, por uma certa destreza retórica que esses indivíduos têm. Para quem gosta, vamos dizer, de demonstrações de força, olha como eu sei raciocinar bonito. Né? Eles mostram isso, mas o problema não é raciocinar, o problema é conhecer, o problema é saber alguma coisa, mesmo que você não saiba raciocinar direito. É um problema de percepção e não de raciocínio. Então, o que estes indivíduos fazem é tornar a linguagem humana uma coisa assim tão imensa que não sobra um pingo de realidade fora da linguagem. Agora, basta um experimento de programação neurolinguística e tudo isso foi para o brejo. Porque a programação neurolinguística prova que se nós não compartilhamos percepções e sensações e informações do universo físico real, não há linguagem que funcione. Né? Então a linguagem continua sendo uma titica de galinha, tá certo? Dentro do universo real. E não esta coisa onipotente que eles estão vendo. Quer dizer, na medida em que idolatram a linguagem, o que eles fazem? Cortam a comunicação entre linguagem e a percepção real do mundo. Por quê? Porque eles esperam encontrar, olha só, mas é uma coisa de jumento. Eles esperam encontrar na própria linguagem um nexo entre linguagem e realidade. Eu digo, mas não é possível isso. Este nexo não se dá dentro da linguagem. Ele se dá dentro do mundo real. É no mundo real e não na linguagem que existe a conexão de linguagem e realidade. Como eles procuram encontrar na própria linguagem, e evidentemente não encontram. Tá certo? Então, começam a fantasiar. Né? E daqui a pouco só enxergam a realidade. E daqui a pouco não enxergam mais nada. Por exemplo, quando eles se referem, vamos dizer, ao conhecimento pré-científico, pré-filosófico, eles sempre dizem que se constitui de um senso comum. E o senso comum é uma herança cultural. Então, como herança cultural, meu Deus do céu? Quer dizer, você acha assim, o bebê nasceu, a primeira coisa que ele está recebendo ali é uma herança cultural? E a primeira respirada que o sujeito dá é uma herança cultural? Ou é a presença maciça de uma realidade física? Quer dizer, como é possível? Quer dizer, é claro que do senso comum, quer dizer, do que aquilo tudo que as pessoas percebem sem poder expressar, existem muitos elementos que são de origem cultural, mas ele só vem entrando de pouquinho. Né? A absorção da herança cultural pressupõe, primeiro, o aprendizado da linguagem, que não é instantâneo, que leva anos. Não é isso? E que não poderia se desenrolar sem, vamos dizer, a presença física dos sinais. Quer dizer, como é que as palavras chegam a você? Chegam através do ar, são vibrações sonoras, meu Deus do céu. Quer dizer, isso é uma presença física. E só aos poucos aquelas presenças físicas, serão usadas como sinais de outras coisas. Mas é claro que essas outras coisas não estão nem dentro dos sinais e nem dentro do sistema total da linguagem. Né? Eu já dei um exemplo. Você entra no supermercado e pede uma salsicha. Né? Então, como é possível, linguisticamente, tornar presente uma salsicha? Digo, de acordo com Saussure, o sentido de uma palavra é apenas a diferença entre ela e todas as outras.
Eu digo, mas isso é suficiente para que uma palavra possa significar algo para alguma pessoa real? Eu falo, não, é necessário que haja um objeto. Outra coisa, esses camaradas são tão loucos, todos eles, que eles acreditam que a linguagem cria a presença do objeto. Quando a presença desse objeto é a condição sine qua non para que se possa falar dele. Então, Santo Agostinho ainda tem razão, porque ele diz que ele aprendeu a linguagem aprendendo primeiro os nomes das coisas. E as relações entre palavras ele aprende depois. Agora, se ele não tivesse a capacidade de articular, de relacionar objetos entre si, como ele poderia relacionar as palavras que os designam? Por exemplo, se o indivíduo não tem a sensação física do em cima e embaixo, como é que ele pode aprender a palavra sobre? Ele não pode. Ele tem que ter experiência do em cima e embaixo, experiência pré-linguística disso, senão não vai aprender jamais. Agora, métodos de educação baseados nessas loucuras todas foram implantados já no mundo inteiro e estão imbecilizando a humanidade. E quando você pelos frutos conhecereis, fala, bom, o que você consegue fazer é imbecilizar os seus leitores. E cada nova fornada de filósofo que vem cada vez mais imbecil. Eu digo para você, olha, sinceramente, 80% da filosofia de Heidegger é imbecilidade, é estupidez. É coisa que não faz sentido nenhum. É assim, é uma mente presa nos seus próprios pensamentos, incapaz de julgar criticamente os pensamentos à luz da sua própria experiência mais banal. Não é capaz de fazer isso. Nenhum desses. Então, eles dizem coisas que só valem. Veja, quando Wittgenstein inventou a teoria dos jogos de linguagem, é por quê? Porque ele próprio estava praticando um jogo de linguagem e nada mais do que isso. Agora, como é possível que um jogo de linguagem corresponda de algum modo a alguma conduta física humana? Por exemplo, você está aqui, tem um exército e o sujeito que está comandando aquela tropa, aquele batalhão e tal, ele manda atacar ou manda recuar. E os caras fazem exatamente isto. É claro, isso é um jogo de linguagem? Eu digo, mas se é apenas um jogo de linguagem, por que as pessoas agem em função daquilo? Se é somente um jogo de linguagem. Se você considerar somente as palavras e o correspondente delas no pensamento humano, será um jogo de linguagem, evidentemente. Mas acontece que a correspondência não para no pensamento humano. Ela se prolonga em ações reais. Ações reais da qual pode depender a vida e a morte do sujeito. Então, se a palavra atacar ou recuar não correspondesse a nada fora do jogo de linguagem, seria impossível obedecer à ordem. O jogo de linguagem se esgotaria em si mesmo. Então, a existência de jogos de linguagem, eu não nego a existência, tá certo? Prova que existe alguma correspondência entre as palavras e as coisas. Sem essa correspondência, seria impossível ter jogo de linguagem. Então, a ideia não, uma palavra não representa uma coisa, ela representa um pensamento. Eu digo, mas como ela poderia representar um pensamento sem a presença da coisa? Então o sujeito me fala salsicha e eu entendo apenas a minha ideia de salsicha. E como esta ideia? Passo uma ideia de mostarda, me enfio dentro de uma ideia de pão e como. Quer dizer, a ignorância dessas pessoas em relação à vida física, a mim me mostra o seguinte, que viveram dentro de comunidades universitárias onde só o que existia era a linguagem, jogos de linguagem, evidentemente. Porque as pessoas não estão lá para bater umas nas outras, para competir fisicamente, para construir uma casa. Eles estão lá só falando, e vivendo disso o tempo todo. Agora, quando você pega um desses sujeitos e joga numa frente de batalha, que nem aconteceu com Franz Rosenzweig, ele pergunta, agora para que me serve toda aquela filosofia que eu aprendi na universidade? Aquilo tudo é um blá blá blá. E ele vê, os filósofos não disseram nada, mas Moisés disse alguma coisa, pô.
Então tudo isso é tremendamente oco, né? E frívolo, é de uma frivolidade absurda. Porque são coisas que o sujeito pode falar, mas ele não pode viver segundo isso nem 2 minutos. Ninguém consegue. Né? Então, começa com a paralaxe cognitiva e termina, vamos dizer, no caos semântico total. A total destruição da linguagem humana. Quer dizer, tanto idolatram a linguagem que acabam com ela. Então, por isso que eu estou dizendo, precisamos restaurar a ideia, que era a dos filósofos gregos, de que a filosofia é uma atividade humana, de indivíduos humanos. E que o propósito não é gerar doutrinas, não é gerar teorias, é qualificar pessoas para o conhecimento e para, como diz Platão, verdade conhecida é verdade obedecida, para existir segundo aquilo que sabe. À medida que vai sabendo, vai modificando você e você vai se instalando numa realidade cada vez mais abrangente. Peraí, tem uma outra pergunta. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.